Olá, queridos amigos, nós vamos conversar, na verdade, iniciar uma conversa, um relato sobre Jesus, sobre a sua vida, um pouco da sua vida, mas vamos contar aqui um pouco do seu nascimento também. Eu confesso a vocês que sempre fui um apaixonado por Jesus, como acredito ser a maioria de vocês. Mas não existem livros muito confiáveis, vamos dizer assim, não é? Livros que nós possamos olhar e ver que ali tem uma leitura que é consistente, que realmente condiz com a vida do Cristo. E eu coloco a minha possibilidade, diríamos assim, de relatar o que eu vou relatar aqui, que nós vamos conversar, como uma verdade de um livro escrito pelo irmão José, Psicografia de Irmão José e Carlos Bacelli, não é? Que tem por título Jesus de Nazaré. E conta este livro as principais passagens que nós vamos relatar em mais de uma parte, não é? Nós não podemos, pelo tempo que temos para as nossos vídeos, que não podem ser muito longos, não é? E então nós vamos colocar em diversas partes, diríamos assim. Jesus é uma figura espetacular, não é? Ele é incomparável. E o título destes nossos vídeos será Incomparável Jesus, porque ele é incomparável, ele é fantástico. Nós temos todos curiosidade de saber de Jesus. Muitas pessoas espíritas, não é? Muitos irmãos e também não espíritas, poucos sabem a respeito da vida do Cristo, não é? Como é que era realmente o início, como foi todo esse início. Por exemplo, Maria tinha pai, tinha mãe, como eles se chamavam? Onde nasceu Maria? Como é que foi o começo, o início da vida dela? Essas passagens, elas são muito dentro da doutrina espírita, elas também não têm muito, diríamos assim, apoio de livros ou de relatos, mas nós vamos conversar aqui sobre o começo de tudo, para que vocês então possam ficar mais cientes daquilo que nós entendemos ser um conhecimento essencial para todas as religiões. Por exemplo, Nazaré. O que significa o nome da cidade de Nazaré, onde Maria nasceu e onde Maria vivia? Maria ou Miriam significa rebento e está situada entre as montanhas da Galileia. Distante 140 quilômetros de Jerusalém, a cidade dos profetas. Foi lá, em Nazaré, que nasceu Maria, não é? Ou Miriam, Miriam com Y, Miriam com Y. E seus pais, os pais de Miriam chamavam-se Joaquim e Ana. O pai era oleiro e a sua mãe cuidava das lidas da casa. Oleiro é aquele que trabalha com o tijolo, né? Na olaria, que trabalha não só com o tijolo, mas trabalha numa olaria. Então, Maria gostava muito e escutava muito seu pai. Durante a noite, quando eles ficavam conversando, tinham a oportunidade de conversar até tarde, ela com a idade de 11 anos aproximadamente, tinha em Joaquim uma referência, porque o seu pai
ele gostava muito de ler. Ele tinha a possibilidade de, obviamente, saber ler, e conversavam sobre quem? Sobre o profeta Elias e as suas profecias do nascimento do Messias, de que viria um Messias para a terra e de que este Messias iria transformar o mundo. E eles, na verdade, não sabiam exatamente como seria essa transformação. Que tipo de transformação? Ia ser uma guerra? Jesus ia ser um guerreiro? Jesus ia ser um rei e esse seu reinado iria se estender por todos, não é? Sobre todos os outros reinados que existiam naquela época, inclusive eles eram escravos de Roma. Mas quem era esse Messias? Quem era? Maria tinha uma curiosidade a mais para saber do Messias. Então, ela perguntava para o seu pai: se eu pudesse pegar este neném no colo, eu seria muito feliz se eu conseguisse segurar, não é, esse Messias que está vindo aí. E tinha um carinho, ela sentia um carinho especial. Era uma época em que, dada esta proximidade da vinda de Jesus, as mulheres inconscientemente tinham um sentimento muito parecido com o de Maria. E por isso, naquela época, houve uma superpopulação de bebês, muitas crianças nasceram. Era inconsciente, como eu falei, mas estava na atmosfera, na vibração daquele lugar naqueles tempos. 3 anos depois dessas conversas sobre Messias, não é? Maria já com 14 para 15 anos, Joaquim quase cego, ele tinha um problema de visão, o pai, não é, de Maria tinha um problema de visão, e ele já meio cego, ele falece, ele morre, deixando a Maria órfã de pai. E, obviamente, que naquela época era uma situação bem complicada, não é? Porque eram 2 mulheres, era Ana, a mãe de Maria, e ela. Então era uma situação complicada. Muito bem. Ao redor de Nazaré haviam pequenas cidades e aldeias. Nazaré era um pouquinho maior, diríamos assim, do que Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Caná, Corazim. Para aqueles que estudam ou já leram alguma coisa da vida de Jesus, tem relação, não é? Esse nome já traz alguma lembrança. Muito bem. A mãe de Ana, aliás, ou melhor, a mãe de Maria, Ana, não é? Eles mudam-se de onde moravam e vão instalam-se numa pequena propriedade que pertencia à família, ali mesmo em Nazaré, um pouco mais distante de onde eles moravam antes. Maria era uma menina de uma beleza incomum. Onde ela passasse, ela era notada. Era muito bonita. Ela tinha um jeito, um porte, uma atitude completamente diferente das outras moças. Então, ela era extremamente notada. Quando ela ia buscar água, né? As pessoas ficavam olhando, porque lá tinha aquelas fontes onde eles buscavam água. Então, tinha aquele olhar, não é, de admiração por aquela menina bonita, exatamente isso. Mas foi lá em Nazaré, a cidade de Nazaré, que Maria conheceu José, o carpinteiro, 25 anos a mais do que a sua idade, não é? Ela tinha 15, ele tinha 25 anos a mais. E como é que ela conheceu José? Ela foi levar um banco da sua casa, para um banco de madeira pequeno, enfim, para que pudesse ser consertado. E ela levou, e assim ela travou conhecimento com José, que conversou com ela, obviamente tocado, não é? Impressionado com aquela moça que ele nunca tinha visto ali. Ele ficou impressionado e levou este banco até a casa dela e tudo mais.
se colocou à disposição da família para qualquer necessidade, não é, que houvesse, qualquer situação necessária. Com o tempo, os laços entre José e Maria foram estreitando, não é? Foram ficando amigos, foram conversando, ao ponto de José ser tratado como membro da família. Então ele estava sempre lá. Era interessante para Ana, a mãe de Maria, não é, que tivesse uma pessoa assim já um pouco mais de maturidade. Por quê? Porque ela tinha preocupações com ela mesma. Ela disse que tinha sonhos e ela sonhava com o marido. E o marido, nesses sonhos, dizia que estava esperando por ela. Muito bem. E ela, na verdade, não muito tempo depois, adoeceu. Ela adoeceu e antes de adoecer, ela chama Maria e diz o seguinte para ela: Maria, este moço, não é? Eu percebo nele um carinho muito grande para você. Percebo um carinho e acredito que ele tenha interesse, não é, em ficar perto de você. Ele é um rapaz que eu confio bastante, né? Nós conseguimos conviver aqui com ele um pouco e eu acredito que ele tenha todas as condições, se for o caso, para cuidar de você. Muito bem. Pouco tempo depois, enfim, dessa conversa, Ana falece, não é? Mas antes de falecer, ela de novo expressa aquela vontade de que Maria prestasse atenção em José, afirmando que para o amor não existe idade. Muito bem. Alguns meses depois, Maria, ela em casa, sofre uma pequena vertigem. Discerre então a figura majestosa na visita de Gabriel, o anjo espiritual que iria fazer o anúncio de que ela iria receber no seu ventre um menino, uma criança que se chamaria Jesus. Alguns podem estranhar, alguns irmãos ou irmãs, né, podem estranhar dentro da nossa doutrina essa denominação de anjos, de querubins e tudo mais, que a Igreja Católica também ela adota. Na realidade, quem são anjos e quem são querubins? São espíritos que já atingiram determinados pontos da elevação espiritual, não é? E que são extremamente adiantados. E eles, no caso específico, nós estamos falando aqui de Gabriel, veio como um enviado da espiritualidade maior, não é, de Deus, para que fizesse esta anunciação. Então, quando nós classificamos espíritos de uma elevação à perfeição, que chega à perfeição, nós estamos então denominando esses espíritos como anjos, para que ninguém estranhe, para que ninguém coloque aí nenhum tipo de pensamento de pouco entendimento a respeito desse assunto. Então ela recebe na casa dela, ela vê, não é? Este irmão, este anjo, Gabriel, que veio dizer o seguinte: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, não temas, achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Você imagine estar dentro de casa, né, para as mulheres que estão aqui nos assistindo, e você de repente vê uma figura luminosa da potência espiritual que é, e fazer uma anunciação. Ela tinha 15 anos e ele anuncia para ela que ela seria mãe do Messias. Submissa Maria ao que de imediato soube interpretar como determinação divina, ela respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme sua palavra. É de uma beleza
incomparável, como é incomparável Jesus. De uma beleza incomparável, eu diria por quê? Porque não houve mais perguntas, não é? Ela se colocou submissa imediatamente à disposição. Vejamos, estamos falando praticamente do ano zero da era cristã, mais de 2000 anos atrás, 2021 anos atrás. A crença num Deus único, ela já existia, mas a fé, essa determinação, como nós estamos aqui nos referindo, a leitura das escrituras que eram muito comuns naquela época, não só para os homens que eram letrados, mas também os homens passavam essas leituras, das escrituras para os filhos. Então, Maria era um espírito completamente diferente. Nós estamos falando de um espírito totalmente diferenciado, puro, que veio receber numa missão especial no seu ventre, não é? Aquele que foi denominado Jesus, que é o espírito mais perfeito a ter tocado aqui no nosso planeta. Mas ela recebe, submissa, como dissemos, se coloca à disposição. E mais para frente, na segunda parte da nossa conversa, nós iremos então ver o desenvolvimento, tudo o que aconteceu. Queridos irmãos, espero que tenham gostado dessa parte 1 da nossa conversa, e nós então colocaremos em breve a parte 2 para a continuação do que estamos conversando aqui. Muito obrigado a todos!